Eu fui para Pernambuco, acompanhei um caso, acho que muito parecido com o da Marcele, porque a gente sabe que os questionamentos também estão mobilizando médicos, secretarias de saúde e hospitais de todos os estados que buscam uma explicação para esse crescimento de registros. A gente só não sabe ao certo quantas pessoas com hidrocefalia entre bebês, crianças e adultos existem hoje no Brasil. Nos Estados Unidos, em média, 7 crianças a cada 10.000 nascem com esse problema. Por aqui, o governo passou a exigir a notificação a partir dessa associação entre a Zika e a malformação do cérebro de recém-nascidos. Eu fui a Pernambuco, como eu disse, o estado com o maior número de casos associados à Zika, para conhecer a Angélica. Ela tem 20 anos, é mãe da Luísa. No 4º mês de gravidez, a Angélica teve Zika. A Luísa nasceu com microcefalia, hoje ela tem 4 meses. O dia a dia das duas não é nada fácil. A Globo News veio até Santa Cruz do Capibaribe, no agreste de Pernambuco, a 2h30 de Recife, para contar a história da Angélica e da Luísa. Elas moram nessa comunidade. Aqui não tem saneamento básico, coleta de lixo e nem água encanada. Quase todos os dias surge um novo caso de dengue, chikungunya ou zika nessa comunidade. Mas vamos saber os detalhes da história da Angélica e da Luísa? Minha gravidez foi bem tranquila. Não tive infecção, não senti nada de anormal. Só com 4 meses que eu senti uns sintomas de zika. Eu fiz uma ultrassom com 7 meses. Aí o obstetra falou que ela tinha a cabeça pequena. Só que ele disse que era normal. Assim que tiraram ela de mim, eu percebi que ela tinha a cabeça pequena mesmo. Aí quando eu fui pro quarto, aí foi que minha mãe falou. Olha, a pediatra falou que ela tem microcefalia. Também eu não me importei, eu não sabia o que era. Quando eu cheguei em casa do hospital, aí eu entrei logo na internet, fui procurar o que era microcefalia. Aí fui me desesperando, porque na internet a gente encontra casos pior, né? Aí chorei uns 15 dias ainda, eu fiquei muito triste. Não assim com aquele pensamento de abandono, porque tem muitas mães que abandonam, né? Eu não. Eu fiquei triste porque ela ia sofrer preconceito. Tipo o quê? Dizia que ela era aleijada, dizia que ela tinha um buraco na cabeça. Como é que é o seu dia a dia com ela? Me conta. Passo o dia assim, ela dorme, eu brinco com ela. Às vezes vou tentando fazer exercício nela. A perna dela é mais durinha do que normal. Posso dar uma olhada? Pode. Ela fica mais durinha, é isso? Isso, ela endurece a perna. Ah. Aí eu não consigo fazer exercício às vezes. E a mão também? É. Tipo, o braço também eu faço assim com o braço. Só que ela endurece, tá vendo? Ela faz fisioterapia na terça e na quinta. O objetivo da gente para essas crianças é que elas não tenham um grau de déficit grande comparado a uma criança normal. Então, o intuito dela fazer fisioterapia no começo, precoce, é justamente isso. É quando ela for comparada para uma criança normal da idade dela, o déficit seja bem pequeno e talvez até dependendo do grau, imperceptível, entendeu? E o caso de Luísa, a gente não sabe ainda dizer, porque além da microcefalia, ela também tem paralisia cerebral. Então, quer dizer, ela tem 2 patologias que são graves e que foram associadas. O ideal seria, pelo menos, 3 vezes por semana, mas nossa instituição, a gente atende 2 vezes. Quando é criança grave assim, a gente coloca em 2 atendimentos por semana. Segura esse cocô, tia. Também tenho acompanhamento com a psicóloga, aí na quarta-feira. Aí na sexta, às vezes eu vou resolver algumas coisas também para ela, marcar pediatra, neurologista. Neurologista em Caruaru, é distante também. Quanto tempo daqui? 40 minutos, mais ou menos.
Hoje são 5 crianças que fazem acompanhamento conjunto, tanto a nível estadual, com a nossa unidade de referência em Caruaru, quanto com a nossa equipe aqui. E as demandas vão surgindo de acordo com as necessidades. Então, isso foi a primeira dificuldade, tanto de logística, quanto de estrutura e quanto de recursos financeiros, tendo em vista que o abastecimento de uma unidade hospitalar de 30 dias, ela se esgotava dentro de 8 dias para atender a demanda dessa população. Aqui no Oeste Vitalino, nós começamos a fazer esse serviço no dia 15 de dezembro. Do dia 15 de dezembro até hoje, nós atendemos 130 casos suspeitos, onde foram diagnosticados 30 confirmados de bebês com microcefalia. Eu acho que a gente ainda vai ter muito problema. Eu acho que o problema ainda é muito grande, até porque esses bebês vão crescer, vão virar crianças, vão virar adultos e a gente vai ter que cuidar dessas pessoas. O poder público tem a sua função, mas a população tem que entender que mais de 90% de todos os focos do mosquito estão dentro das residências. E que durante, no mínimo, 10 dias, o ciclo é concluído e a gente já tem o mosquito na forma alada, né, voando e contaminando provavelmente pessoas. Então, os soldados têm que ser os donos da residência. Uma grande dificuldade que nós temos, sobretudo pela escassez de água aqui no Nordeste, especificamente em nossa cidade, e temos a necessidade de ter os reservatórios domésticos em abundância aqui, e não temos outra opção, porque nós não temos o privilégio de ter a chuva com frequência. Quando você imagina a sua vida daqui para frente, o que vem na sua cabeça? O que você imagina? Eu só imagino Vitória. Drauzio, imagino que o senhor já tenha... O senhor não gosta que eu chame de senhor, desculpa, eu vou chamar de você porque ele me pediu. Eu tenho que avisar o telespectador. Você já deve ter visto muitos casos assim. Para mim foi muito duro ter que acompanhar a Angélica, ver tudo que ela está passando. Eu vi também, Marcele, que você concordou com o que a Angélica falou. Você só vê vitória daqui para frente. Daqui a pouquinho eu queria que você falasse sobre isso, mas antes eu queria fazer uma pergunta muito direta para o Dr. Drauzio. Dr. Drauzio, a gente já pode afirmar Zika causa microcefalia? Eu acho que pode, Cristiane. Você, do ponto de vista médico, você tem que obedecer uma série de conclusões até tirar a conclusão definitiva de que o Zika é causador. Isso aconteceu com a AIDS. Você foi isolado o HIV, o vírus, num gânglio, numa íngua no pescoço de uma portadora de AIDS, mas você não sabe se aquele vírus é o causador da doença ou se ele é um simples oportunista que está ali se aproveitando da redução das defesas imunológicas. Houve necessidade de uma série de experimentos laboratoriais para se concluir que o HIV era a causa da AIDS. Mesma coisa em relação ao vírus Zika. Nós não temos esses estudos completos ainda, mas nós sabemos que a epidemia de Zika foi coincidente ou ela antecedeu em alguns meses a epidemia de microcefalias. Houve um grande aumento do número de casos de microcefalia. Tem também aquele estudo da Eslovênia que foi publicado no New England, né, que acho que é a publicação com maior prestígio na área científica. Ele é bem decisivo, né, bem conclusivo. Para mim é definitivo, porque o que aconteceu, como foi feito esse estudo? Uma moça da Eslovênia que passou um tempo em Pernambuco e teve Zika. E o quadro dela foi diagnosticado laboratorialmente, quer dizer, fragmentos do DNA do vírus foram encontrados no sangue dela enquanto ela teve o quadro agudo de vermelhão no corpo, coceira, etc. Essa moça estava grávida e foi embora para a terra dela, para a Eslovênia. Quando chegou na 28ª semana, diagnosticaram microcefalia no feto. A Eslovênia permite o abortamento em casos de malformação fetal, em qualquer fase da gravidez. É a lei deles lá. Então, essa criança, houve esse abortamento e eles estudaram os tecidos da criança e o sistema nervoso central em especial. E chegaram a encontrar o vírus em todos os setores do sistema nervoso, inclusive nas microcalcificações que aparecem no cérebro, que são típicas da microcefalia por Zika. E era o vírus brasileiro, inclusive. E aí sequenciaram o vírus e verificaram que o vírus dela era o vírus brasileiro, é o mesmo que corre no Brasil. Então, se estabelece uma relação de causa e efeito muito clara. Eu acho que essa discussão de não, talvez exista outro fator, só distrai a gente do objetivo fundamental, que é entender que mulher grávida que pega Zika
tem risco de desenvolver problemas neurológicos na criança graves, como a microcefalia e outros, não é o único, né? Daqui a pouco até a gente vai poder mostrar, através de tomografias que o Dr. Drauzio trouxe para a gente, exatamente a diferença do cérebro de uma criança que não tem microcefalia com o cérebro de uma criança com microcefalia. Mas eu queria passar a bola agora para a Marcele. Marcele, eu imagino que a história da Angélica, que eu acompanhei lá no Agreste Pernambucano, seja um pouco parecida. Eu vi que você, em alguns momentos, você meio que se identificou com as coisas que a Angélica foi dizendo para mim. Eu queria que você me contasse os problemas pelos quais você passa e se a sua sensação é essa. O que você pensa daqui para frente é só vitória? Agora, quando você teve o diagnóstico, você em algum momento você chorou assim com a Angélica? Muito, muito. Até porque quando eu fiz o exame, o primeiro exame, não sabia que era microcefalia, né? Ficou a hidrocefalia interrogada. Pelo 6º mês fiz um outro que detectou a microcefalia. Foi novamente chorando muito, porque eu não sabia realmente o que meu bebê tinha, né? Se era microcefalia, se era hidrocefalia ou se eram os dois. E, de novo, cheguei em casa muito arrasada. Fui sozinha fazer esse exame e o mundo cai. O mundo cai. E depois que ela nasceu, então, foram vários outros exames, porque ainda ficou interrogado, né? Porque, assim, quando eu voltei do Nordeste, avisei para os médicos que tinha tido o vírus, contato com esse vírus. Então, depois que eu tive o meu bebê, e eles anotaram, ainda bem que eles anotaram no meu prontuário, né? Que aí que deu o boom de toda a situação foi que a pediatra da UTI NEL me perguntou: Marcele, você teve contato com a Zika? Eu digo, eu não sei se era Zika, né? Porque até então falavam que era chikungunya. Mas eu tive essa infecção. Bom, você só teve a certeza absoluta do diagnóstico de microcefalia na Marina, que é a sua filha, né? Depois que nasceu. Isso. E ela tem 3 meses? 4. 4 meses. Nesses primeiros 4 meses, como é que os cuidados com ela estão sendo? Você está sendo bem assistida, você acha, pela rede pública de saúde? Não fiz nada ainda pela rede pública. Nada? Nada. Para te falar que eu não fiz nada pela rede pública, fui perto da minha casa, na unidade de saúde, conversei com a médica lá, que me acolheu até muito bem, para um psicólogo, né? Porque, enfim, é uma carga muito grande, né? Assim, porque o emocional fica muito aflorado. Então, a cada exame que você faz, que te dão um laudo que, no meu ver, está inconclusivo, né? Você fica muito nervosa porque você não tem resposta, você não sabe qual é o futuro do teu filho. E eu acho que... Mas foi isso. Então, ela me encaminhou também para um centro de terapia ocupacional, né? Está agendada essa visita. Você ainda não foi e a criança tem 4 meses.